Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Santa Mãe Igreja recebeu de Deus um preciosíssimo dom, um dom sagrado, um dom santo, descido do céu, como algo que diferencia a fé católica, a fé cristã, de todas as outras religiões e também de todas as denominações cristãs. Aquilo que nós conhecemos como comunhão dos santos, aquilo que nós professamos sistematicamente a fé, todos os domingos e solenidades, está lá esse artigo: eu creio na comunhão dos santos. E hoje nos é pertinente pregarmos o Evangelho a partir da vida de São Maximiliano Maria Kolbe, um homem que se entregou a Cristo, que vivendo o seu sacerdócio, viu a necessidade de testemunhar Jesus Cristo até o extremo. E qual é a grande glória de São Maximiliano? Simplesmente ter pedido para trocar a vida de um pai de família que tinha filhos a criar pela dele, que era um consagrado a Deus. E nessa troca, ele morre ali na prisão. Ele morre ali derramando seu sangue por Cristo Jesus. Nós poderíamos pensar de um modo muito primário que seria algo sem sentido a gente entregar a vida pelo irmão. Afinal, o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Mas na fé católica, na fé cristã, todos aqueles que morrem derramando sangue por causa da fé, por causa de Cristo, ocupam um lugar especialíssimo no reino de Deus e, consequentemente, na fé cristã. Os primeiros santos da igreja, eles não eram santos porque pastores, porque consagrados, mas os primeiros santos da igreja foram honrados por quê? Porque viveram a martiria, ou seja, porque foram ali trucidados por amor a Deus, para não negarem a fé, ou para testemunhar de um modo grandioso a fé. Os primeiros santos da igreja, todos eles derramaram sangue. É por isso que é tão nobre na Igreja Católica quando alguém, depois de ter lutado pela vida, resguardado a sua vida, vai e é martirizado por amor a Cristo. E por que isso tem tanto sentido? Porque não existe nenhum modo mais perfeito de seguir a Cristo, senão derramando sangue como Cristo derramou. Muito simples de entender. Ele é o primeiro quem derrama o sangue. Ele é o primeiro quem passa pela martiria, simplesmente por amor ao ser humano, porque não aceitava, e não aceita até hoje, que o homem se perca, que o homem se distancie de Deus.
que o homem rompa com Deus. Muitas vezes as pessoas não conseguem dissociar o padre, a pessoa do padre, do ministério pastoral. E muitas vezes uma decisão as pessoas levam para o campo pessoal, não conseguem entender que, como pastor, nós temos a obrigação de chamar a atenção das pessoas para que não se percam, para que não se distanciem de Cristo, para que vivam na proximidade de nosso Senhor. Embora todos nós sejamos pecadores, sejamos falhos, sejamos quebradiços, como eu gosto sempre de dizer, a nossa vida, a nossa caminhada, ela deve ser para o céu. E nós, como homens colocados por Deus à frente do rebanho que pertence a Ele, não podemos ser omissos, mas devemos sempre chamar a atenção das pessoas para que elas entendam que o preço do nosso resgate foi muito caro. Foi simplesmente a morte de Deus na cruz. Porque Deus não se contentou, aí eu volto a dizer, como não se contenta em ver o homem, vamos dizer assim, não é? Fazendo aliança com Satanás, fazendo aliança com o inimigo, vivendo de mãos dadas com o inimigo. Aí Deus não se contenta e não se contentou. E por isso, assumindo a nossa condição, chegou ao extremo, que foi entregar a sua vida só e simplesmente por amor a nós. E os primeiros santos, seguindo o exemplo dele, também derramaram o seu sangue. Também derramaram o seu sangue por amor a ele. Eu gosto muito das palavras que a tradição atribui a São Sebastião. Vocês devem lembrar, todos os anos eu falo isso na festa, mas a tradição nos diz que Sebastião, na hora de sua morte ali, ele vai gritar: Jesus morreu por mim, eu morro por Jesus. Como as pessoas hoje em dia são incapazes de morrer por nosso Senhor. É claro que nós vivemos em um país onde não existe ainda uma perseguição sistemática aos cristãos. A perseguição aqui no Brasil ainda é uma perseguição velada. Alguns católicos perseguindo católicos, alguns que se dizem cristãos, tomando decisões não evangélicas, como a gente vê na justiça e em outras instâncias. Cristãos reprimindo, muitas vezes ignorando ou avacalhando com a fé daqueles que buscam viver santamente a proximidade com Deus. E a igreja chama com muita desenvoltura a nossa atenção, para que nós entendamos que escolher a Cristo não é algo distante de nós, mas deve ser algo muito próximo do nosso coração. Porque vai chegar um dia em que verdadeiramente aqui no Brasil nós seremos perseguidos, uma perseguição sistemática, e iremos diminuir a quantidade de cristãos. Só que é preciso que nós católicos tenhamos fé para podermos testemunhar Jesus Cristo e assumir a nossa condição de sermos homens e mulheres de Deus.
Vejam que nós somos tão covardes, porque quando deveríamos dar testemunho no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, muitas vezes nós fechamos os olhos ou fazemos vista grossa, algumas vezes porque não queremos nos estressar ou não queremos nos envolver, ou não queremos perder a nossa popularidade. Oh, minha gente, o cristão, ele não está preocupado com nada disso. Quem verdadeiramente pertence a Cristo vai estar preocupado em agradar o seu Senhor. É claro que vai lutar para fazer o outro entender, o outro compreender. Mas na hora que tiver que escolher entre ser do mundo e de Deus, sem titubear, de Deus. Quando tiver que escolher entre uma amizade que não é de Cristo e Deus, escolher Deus. Quando estiver que escolher diante de uma situação que me leve a pecar, mesmo que me traga vantagem e não, eu escolho não pecar porque sou de Deus. E é tão bonito quando nós temos uma consciência bem formada. É tão bonito quando nós temos uma consciência santa. Muitas vezes a gente chora porque o outro não compreendeu. Muitas vezes a gente chora por dentro porque o outro ali foi injusto. Muitas vezes a gente sofre porque nós escolhemos Deus. Só que é assim que o Senhor nos deixou. Saibam que o mundo, antes de odiar vocês, odiou primeiro a mim, Ele nos diz. E aqui nós temos que levar muito a sério e compreendermos que quem é de Cristo nunca vai agradar as pessoas que não são de Cristo. E é preciso a gente entender aqui que muitos cristãos, muitas vezes até tementes a Deus, mas na hora que devem testemunhar Jesus Cristo, dão as costas, porque não estão dispostos a serem de Deus. Mas é preciso que nós tomemos norte, é preciso que nós entendamos que a razão pela qual Deus nos deu a vida e a sua glória se manifesta no homem vivo, como também nos diz Santo Ambrósio. A glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo é para a glória de Deus. Daqui a necessidade da gente entender que todo o sofrimento nesse mundo tem uma razão de ser e de existir em Cristo. Por isso as bem-aventuranças. Quando nós olhamos uma figura dessa, São Maximiliano Maria Kolbe, a gente vê como Deus vai fazendo surgir ao longo da história grandes amigos, que ele de verdade ganhou o coração, que estão dispostos a tudo sacrificar, até a própria vida, para agradar ao Senhor, o bom Deus. É claro que nesse momento, nós não somos chamados a sofrer na nossa carne, derramando o nosso sangue, mas nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo com o martírio branco. Com o martírio branco, onde quer que nós estejamos. Eu lembro que, já contei isso aqui uma vez, é uma das coisas que mais me marcou. Quando eu morava em Itapecerica da Serra, em São Paulo, a gente tinha o dia livre no sábado para a gente passear.
E todos os sábados ali para mim era sagrado. Se eu tivesse compromisso, naquela época tinha jornal, jornal impresso. A internet não era como hoje, há 15 anos atrás praticamente. E eu ficava procurando ali no jornal, pontos em São Paulo capital para conhecer. Tanto é que conheço praticamente a capital toda. E ia todo final de semana, todo sábado. Muitas vezes, Padre Francisco, que veio aqui já muitas vezes, vamos sair, Francisco, para onde? Sei não, bora procurar um lugar. Mas você tem coragem? Eu digo, bora. E ele ia comigo nessa aventura assim. Mas eu lembro que em meio a essas andanças, uma vez, eu me deparei com uma moça rezando o terço, com a mão dentro da bolsa, assim, sentada. Ela sentada no metrô e com a mão ali dentro da bolsa. E eu achando estranho aquilo ali, porque ela não tirava a mão de dentro da bolsa e a bolsa mexia, e eu, mas que coisa estranha, E aí eu sentei, o lugar ficou vazio e eu sentei do lado dela. E aí eu comecei a querer curiar o que ela estava rezando, e eu olhava e não conseguia ver, e em um determinado momento eu vi. Aí eu puxei conversa com ela, falei assim, tu és católica? Ela falou, sou. Eu digo, eu também sou. E aí a gente começou a conversar. E aí eu perguntei a ela assim, mas por que você reza o terço assim, dentro da bolsa? E ela me dizia assim, porque eu já fui muito xingada aqui dentro do metrô pelas pessoas quando eu estou rezando. E para evitar xingamento eu prefiro rezar assim. Isso há 15 anos atrás. Então, vejam que o nosso testemunho enquanto cristãos e amigos de Cristo, nós devemos dar em todo lugar em que nós estejamos. Mesmo que alguém venha olhar para nós com estranheza, mesmo que alguém não tenha alcançado a fé que nós alcançamos, mesmo que alguém não seja amiga de Cristo, amigo de Cristo como nós somos, nós devemos sempre ver essa relação com nosso Senhor como uma relação muito preciosa das nossas vidas. E devemos, como diz o ditado popular, agarrar com unhas e dentes essa amizade. Porque, minha gente, olha, nós podemos perder tudo. Se nós temos Cristo, nós temos tudo. Nós podemos ter tudo. Se nós perdemos Cristo, nós não temos nada. E essa é a certeza que nós devemos ter. Toda a nossa vida, nossa família, o que nós temos, o que nós somos, só tem sentido na intimidade e na proximidade com Deus nosso Senhor. Na intimidade e na proximidade com o coração do Senhor, o bom Deus. Por isso que é tão gostoso. E nada nem ninguém é capaz de abalar a nossa fé quando nós vivemos essa fé verdadeiramente. Não é um faz de contas, mas temos nosso Senhor só e unicamente Ele como nosso amigo, como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso tesouro, como nossa herança, como aquilo que de mais precioso nós temos, que pode até nos faltar tudo, mas Ele nunca vai nos faltar. Por quê? Porque Ele deve ser verdadeiramente o nosso tudo. Mas para isso acontecer, nós temos que entender que nós vamos trilhar um grande caminho, um longo caminho, de muitas renúncias, de muitas incompreensões, de muitos momentos de solidão, de muitos momentos que parece que nós estamos sozinhos, esquecidos, abandonados, incompreendidos. Mas depois a gente vai entender
que no momento que pareceu que a gente estava sozinho, era naquele momento ali que de verdade a gente estava totalmente em Deus. Quem já passou por uma grande dor, quem já passou por um grande sofrimento, quando olha para trás diz assim: meu Deus, onde eu arranjei forças para superar e hoje eu estou aqui? Essa resposta é tão simples. Nós encontramos essa força em Deus. E muitas vezes nós nem temos essa força. É Deus mesmo quem nos sustenta e nos mantém de pé. E nós nos apoiamos nele, como pessoas que estão claudicando, que não conseguem nem se sustentar em pé. E Deus muitas vezes faz isso conosco. É por isso que eu venho exortando vocês há muitos anos, aqui desse púlpito, né, que me é tão caro. Né? Eu exortei vocês muito e venho exortando, para que criem essa amizade com nosso Senhor. Uma amizade que passa pela entrega diária, pelo amor incondicional a Ele. E o melhor caminho é sempre buscando disponibilidade e amor para servi-lo. E não fazendo ouvido de mercador, entrando em um ouvido e saindo no outro. Não. Mas se esforçando para permanecer em Deus todos os dias de nossas vidas. Que esse grande santo, São Maximiliano Maria Kolbe, que derramou o seu sangue por Cristo Jesus, seja Ele no dia de hoje o nosso intercessor e nos ajude a encontrarmos forças e darmos um sim verdadeiro a Deus todos os dias do nosso viver, para que assim possamos alcançar a glória de Cristo. E a glória de Cristo, por incrível que pareça, é a salvação. A glória de Cristo são aqueles que passaram pela tribulação, lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro, né? E chegaram no céu alvinhos, imbuídos no Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de